Boa noite, pessoal. Vou só esperar o Felipe entrar. Aê! Hoje nós invertemos, né, Felipe? Invertemos, é bom, né? É bom mudar de vez em quando. Pois é, né, cara? Só você que puxa as lives aí. Você falou que eu sou o cara que mais faz live com você, mas agora você vai ser o cara que vai fazer live comigo. Vamos lá, a gente vai alternar daqui pra frente. Você tá bombando no meu perfil, só dá o Flávio Oliveira. É, cara, mas eu vou te contar que essa é a segunda live que eu puxo aqui. A primeira foi com o Roniel, aquela que você deve lembrar, em maio. Sim, sim, E caramba, essa em é a segunda maio. que eu puxo. Foi. Acho que foi maio, né? Caramba. Nossa. Parece que faz uma cara, né? Ele tá ao vivo, ele tá, como fala? Ele tá online aqui. Mandei pra ele o aviãozinho, vamos ver se ele tá de Ah, vamos ver boa. se o Roniel entra. O pai do Marcelo. É Pai o do pai do ano Marcelo. também, é outro pai, é um dos pais do ano aí. É Olha o isso grupo aí. H entrando aí. É isso aí. A Laís tá aí, ó. Oi lá, boa noite. Ai, Tudo muito bom. E o legal. Samuca? E o Samuca tá junto ou tá dormindo já? Não, o Samuca dorme cedo. Samuca, O Samuca já rotina, tá, no, tá no quinto sono já. tá nos braços de Morfeu já. Legal. O que é essa live da abelha? Ah, a live da abelha foi a sua com o Roniel. Live da abelha foi ótimo. É isso aí. Aliás, aquela live foi memorável, cara. Eu falei que a gente precisava fazer uma live da madrugada, live de piada. Vou ver, vou. É que agora nasceu o Marcelo, aí não rola mais, né? Só deixa ele passar essa fase aí. Mas daqui a pouquinho o Marcelo já tá grande, e aí já dá pra gente fazer outras, né? Ah, Mas muito vamos bom. lá. Como En- começamos hoje? Ah, ela tá Então, falando live da. A Marisa tá falando live da abelha, nós dois, cara. preta e Você de amarela. preto e Ah, eu de aqui, ó. amarelo. Live Ah, da boa, abelha. boa. Live da abelha. Pensei que era do Roniel. É a nossa. Então, assim, Muito somos. bom. Se a gente tivesse junto aqui, a gente dava um abraço, aí era a dupla a abelha, né? Ó, Jornada Solar entrando aí. Será que é o Juliano ou é o Edu, hein? Ó, o pessoal da Jornada Solar Independente comparecendo de na quem parada. for, é muito bem-vindo. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. A jornada tá bombando. Entreguei uma, Eu uma ia, pá eu, hoje. eu ia começar. Ah, estamos vestidos com as cores da jornada, é isso aí. Pô, também, olha só aí, quem diria? Juliano, muito bem. Eu ia começar a live com as minhas jornadas aqui na mão, mas acabaram, meu. Caramba, Pois assim, é, ó, cara. foi embora. Eu ouvi, um passarinho me contou que aquelas 3.000 que eles printaram também já está acabando, que está indo 100 Já por era. dia para o Brasil inteiro. Então, tá chegando uma nova remessa, tá chegando um app também, um aplicativo, tá chegando um e-book. Não sei se podia dar spoiler, viu, Juliano, mas já demos aqui agora. Então, como duas revendas aqui do interior de São Paulo, da RMC. A rua, é isso aí, muito bom. Show de bola. Arro, Hoje eu entreguei algumas aqui para o pessoal da região. O pessoal tá empolgado. Amanhã eu vou entregar lá pro Johnny, falei com ele. Então vai ser mais um homem solar aí. maravilha, Campinas, aqui o interior tá feliz. Tá bombando. Mas vamos Bom, lá. Como é que a gente fecha o ano com essa paternidade que a gente resolveu falar todo mês? O que nós vamos trazer hoje? pois é, hoje a gente Não vai falar preparamos, né, sobre. cara? A gente Ah, não preparou, como nenhuma das outras a gente preparou também, né? é, Então, é que assim, eu fiquei pensando, falei, vou preparar algum roteiro, alguma coisa. Mas assim, que pai serei em 2021? Cara, esse ano nos provou que qualquer coisa que a gente planeje, o mundo faz qualquer coisa com ele. Então, cara, vamos no fluxo desejando ser o melhor pai, né? Então, é a chance da gente colocar boas intenções para nossa paternidade no ano que vem. E eu fiz aqui, ó, fiz uma colinha do que a gente já conversou sobre isso nesse ano. Então, assim, fiz sim, uma retrospectiva lá, né? Essa ideia de falar uma vez por mês sobre paternidade foi sua, né? O Flávio, poxa, Dia dos Pais, a gente teria que falar todo dia, porque todo dia é Dia dos Pais, né? Não só sim, no Dia dos Pais, no segundo domingo de agosto, né? Que isso, na verdade, é uma data comercial, inventada sim. pelas agências de publicidade. Mas ser pai é ser pai
assumindo a sua paternidade, a sua responsabilidade diariamente, né? Eu não descanso da função de ser pai, assim como as mães não descansam da função. Não tira, pai e mãe não tira férias de pai e mãe, né? De ser pai e ser mãe. Então começou ali no dia 20 de agosto, quando a gente fez um papo de pai para pai. E ali a gente teve essa ideia de fazer uma por mês. E aí em setembro a gente fez a Caixa dos Pais, Pô, a Caixa dos Pais foi memorável. inspirado pela Caixa dos Homens, né? Um conceito do Paul Kivel sobre as masculinidades, né? No âmbito da violência. Daí em outubro fizemos a Construção do Pai, como o pai se constrói, como se constroem as paternidades possíveis. E aí, em novembro, a gente fez Pai que Cuida, Se Cuida, né? Rememorando aí o Novembro Azul, colocando o pai no lugar de cuidador. E aí, em novembro, a gente escreveu aquele texto inspirado na live de agosto, que foi a Caixa dos Pais, um artigo que a gente escreveu em conjunto lá no Papo de Homem, está disponível lá para quem quiser ler. E hoje a gente vem com esse tema, que pai serei em 2021. E aí, que pai seremos em 2021? Que pai que você quer ser em 2021? Que pai que a Júlia vai ter em 2021? Olha, cara, puxa vida, sabe que eu fiz uma retrospectiva também, né? Assim, lembrando, né, disso que você colocou. E voltando lá para agosto, esse Dia dos Pais em agosto foi muito importante para mim, porque eu passei um Dia dos Pais maravilhoso com a Júlia aqui em casa. A gente fez um almoço, né? Eu fiz um almoço para ela e foi um barato, assim, porque ela me surpreendeu. Naquele mesmo dia eu fui levar ela em casa e ela, nós vamos fazer uma live. E aí eu fiz a live do carro, cara, porque eu tava sem internet aqui em casa. Nossa. E aí eu falei, se eu voltar para casa, eu tenho que ir para algum lugar. E aí eu fiz um gato net da internet dela, e ela ficou lá dentro e eu lá fora, foi barato. E cara, é uma coisa, né? Porque assim, eu conversando com a Júlia, até nesse dia, eu tinha a impressão, né? Eu como pai da Júlia, pai há 25 anos, né? Eu sou pai há 25 anos, eu tinha a impressão de que eu não tinha sido um bom pai, que eu não tinha sido um pai amoroso, que eu não tinha sido um pai presente, que eu não tinha sido um pai, sei lá, competente. E a Júlia desconstruiu tudo isso. A Júlia desconstruiu tudo isso aquele dia, cara. Porque ela trouxe um monte de coisas da percepção dela, né? E aí, aproveitando até o que você fez, a única coisa que eu consegui lembrar, assim, que eu acho que é legal a gente trazer para a galera que está assistindo e que vai assistir depois, aqueles pilares que o Thiago Có traz, né? O Thiago do Homem Paterno. Os 5 pilares, né, da paternidade? Os quatro pilares, né? Então, assim, quem não conhece o Thiago Có do Homem Paterno, pô, siga o cara, porque ele é fera e, assim, é um paizão, inclusive vai ser pai de novo, né? Acabou de anunciar, né? A Mariana aí, a Mariana, filha da Marisa, tá aí também. E aí o Thiago traz esses 4 pilares, né, cara? Eu tava olhando, assim, é impressionante, assim. O primeiro pilar, parece que deu uma travada aqui, não sei se é o teu ou o meu. Vê aí se é... Vou esperar voltar um pouquinho. Aqui parece que tá ok. Agora não sei se você caiu. Vamos ver se o Felipe tá aí ou se ele caiu. Me ajudem. Vocês estão me ouvindo? Coloquem aí no chat, por favor, se vocês estão me ouvindo ou se estão vendo o Felipe. Ah, ele caiu. Caiu. Deve ser a conexão lá. Só um minuto. Deixa eu chamar o Felipe aqui de novo. Vamos lá. Ele caiu. Espero que ele não tenha machucado, né, Laís? Vamos lá. Mas o Felipe Aê! O cara é capoeirista. O cara cai e já levanta. Caiu já. Opa, já tô dançando aqui, ó. Já fiz um remeleixo. Já deu um sambalelê. Aí já levantou. Mas então... Você tá falando dos 4 pilares do Thiago Có. Isso. O primeiro pilar que ele traz é o amor, né, cara? E eu acho que assim, eu acho que não teve ano mais especial para nós pais exercitarmos o amor do que esse ano que foi 2020. Mas eu acho que isso foi uma preparação e um treino e
uma forma... Deixa eu baixar aqui o som, cara, que não tirei aqui o som do meu... Tá vibrando aí, né? É, Ó, o Fernando Rosa entrou, grande Zarró, tudo bem? Boa noite. ah, tamo bem prestigiado. Cara, outra coisa, antes de eu falar dos 4 pilares, eu fiquei pensando, cara, última sexta-feira antes do Natal, quem que vai aparecer nessa live, né? O pessoal tem que gostar muito da gente pra estar A aqui. gente, a gente arriscou, hein? É, beleza, mas vamos que vamos. Semana que vem que ia ser impossível, gente. Ou era hoje, né? Não Ou tinha era outra hoje, opção. era hoje. É. Mas, cara, esse amor, eu fiquei pensando um pouco sobre esse amor, né? Porque a gente pensa no amor de pai, no cuidado do pai, a gente falou muito sobre isso, né? E a Uhum, gente falou sobre o autocuidado, né? Que o pai que cuida se cuida, tal. sim. E esse amor, eu fiquei pensando o quanto nós pais nos amamos. Porque a gente ama muito, né? Os homens também amam. Mas o quanto será que a gente se ama para ser pai, entendeu? Para ser verdadeiramente pai. Então, Uhum. eu acho que isso é um grande ponto, né? Da gente olhar para o amor próprio, sabe? Para o amor que nós temos por nós mesmos. Sim, porque é a partir E, desse amor que a gente consegue amar o próximo, né? exato, porque aí, Porque eu pô, tem... experimento comigo. Senão como que eu vou amar meu filho, minha filha, meus Sim. netos depois, né? Se eu não tiver amor por mim mesmo, né? E E é aí muito. passa pelo autocuidado, pelo autoconhecimento, né? Fala Sim. aí. E, não, é o que você falou, como é que eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo, né? E você tem um processo de autocompaixão, né? De autoaceitação. Porque o Sim, filho vem mostrar as nossas sombras. Então, ele vem cutucar aonde eu estou precisando, né, tá. fortalecer. E aí, cara, se eu não estou presente comigo mesmo nesse lugar de autoaceitação, de autoconhecimento, de autocompaixão, eu estouro, porque ele está me mostrando exatamente aquilo que está faltando em mim. Então, se meu filho está irritado, é um reflexo da minha irritação. E aí eu vou tentar acalmá-lo, eu não vou conseguir porque eu estou irritado. Né? Se meu filho faz alguma coisa que me tira do eixo, é porque eu estou fora do eixo. Então eu preciso primeiro me centrar, me conectar para poder conseguir fazê-lo se centrar e se conectar. É um exercício de espelhamento o tempo todo. Sim, os filhos são um espelho, né, cara? E o Bert Hellinger fala que os filhos vêm para curar os pais. Hum, E é uma cura, né? Se a gente souber, se a gente conseguir ter condições, porque eu sei que na hora do estresse também não é fácil, né? Tanto para a sim. mãe quanto para o pai. Tem situações onde a gente sai do eixo. Mas se a gente puder sair do eixo e voltar rápido para poder olhar o quanto aquela situação, aquele comportamento, aquilo que está acontecendo naquele momento é uma grande lição para a gente, eu acho que a gente pode aprender muito. E aí esse amor que nós temos por nós mesmos pode crescer muito. Porque tem a coisa da criança, né, cara? Nós temos a nossa criança Sim, sim, interior. Então, verdade. assim, às vezes a nossa criança entra em conflito com aquela criança que é o nosso filho ali, a nossa filha. Uhum. Então, se a gente conseguir olhar para aquilo e falar, cara, deixa a minha criança brincar com essa criança, né? Eu achei bonito pra caramba naquela live lá que você falou da bexiga com o Samuca lá, que você foi lá e brincou com ele. Você tinha, sei lá, 12 minutos, 9 12 minutos com ele. minutos, 12 minutos, cara. Porra, e 12 minutos foi uma eternidade ali, né, cara? Então, assim, a tua criança foi lá e brincou, não importa se são, se é 1 hora, meia hora, 12 minutos. Fui criança por E, 12 minutos. E em 12 minutos olha, depois, aqui, ó. boa, É que nem a jornada perfeito. solar, o merchandising aqui acontece É na instantaneamente, hora. na Quem hora. sabe faz ao vivo. E aí, porra, cara, aí a gente consegue ter esse amor, né? E esse amor por nós mesmos, pela nossa criança também. Sim. Porque se a gente conseguir olhar para a nossa criança e amar a nossa criança e brincar com ela, porque ela pode ajudar a gente muito. Embora às vezes ela atrapalhe, né? E não estou Uhum. terapeutizando aqui, não. Eu estou falando como pai mesmo. Porque, cara, quanto a minha criança me atrapalhou em alguns momentos, até com a Júlia mesmo. Porque às vezes eu queria. A minha criança queria um negócio que ela também queria, mas naquela hora eu era pai, eu podia estar brincando com ela, me divertindo, eu ficava com aquele rigor, aquela coisa de não, eu não posso brincar, eu sou Preciso, adulto e eu tal. preciso Cara, manter uma postura, né? exato. Então, assim, pô, aí foi leve. E acho que isso é amor também, por nós mesmos e pelos nossos filhos, né? Então,
E aí vamos lá. Vou trazer outro pilar aqui, senão a gente passa e eu vou entrar em outros papos. O conhecimento, né, cara? Eu fiquei pensando também sobre essa questão do segundo pilar que o Thiago traz, que é o conhecimento, né? Hum, E eu acho que você sabe, algumas pessoas aqui sabem, né, que eu também trabalho com a ciência do início da vida, né? Além de ser terapeuta, constelador, com as 5 leis biológicas, a ciência do início da vida é algo que permeia a minha vida também. Eu dou aula numa pós-graduação sobre ciência do início da vida. E não é só a ciência do início da vida. Hoje a gente vê, você sabe, tanto que nós estamos aqui e a gente estuda pra caramba, né? O conhecimento é importante. sim. E é importante que os pais estudem e conheçam mais sobre o seu próprio corpo, sobre o corpo da mulher, sobre a gestação, sobre o parto, sobre a concepção, sobre a amamentação, sobre o que é puerpério, né? Se não conhecer, vai lá no Homem Vai no Paterno, que homem paterno. ele tem um workshop que chama Prazer Homens, Meu Nome é Puerpério, os hormônios, cara, então assim, as fases, né? Então eu acho que o conhecimento acho não, eu tenho certeza que o conhecimento é muito importante. A gente precisa estudar, precisa aprender Sim. com quem sabe, né? E tem um monte de gente aí que sabe e que pode ensinar pra gente. E a gente pode aprender até com quem não tem um conhecimento, porque não precisa ser um conhecimento acadêmico, mas cara, tem tanto pai Experiência, por né? aí, que tem experiência de vida, cara. Que às vezes o Sim. pai não estudou com ninguém, não fez nenhum curso, mas ele é um pai sensacional, entendeu? Porque ele é companheiro, ele é parceiro, ele é, sabe, ele tá ali junto, ele tá vivendo e ele tá exercendo aquele papel de pai, né? E não Nossa, simplesmente andando com crachá de pai ou posando de paizão, mas na verdade chega lá em casa não é pai não é coisa nada nenhuma. daquilo, Então, né? É, não sei quem que exato. falou isso, né? Que às vezes você vê, pô, que bonito uma roda de homens num bar lá, uma roda de homens num bar falando sobre paternidade. Acho que foi você que falou, né? Ou foi, Sim. não, foi o Não, Ismael dos Santos, foi o Isma. isso, E aí isso. os pais lá, todos bonitões, falando da masculinidade, da paternidade, e, sei lá, 20 pais e 20 mães cuidando das 20 crianças lá em casa. Em casa, exato. Então, quer dizer, Então, pô, você quer é, exercer paternidade, meu, leva a criança para esse lugar que você está falando da paternidade e exerce a paternidade de verdade, né? exato, exato. E é isso, cara. Então, assim, e hoje, cara, a gente está vivendo um momento muito rico. Eu tava conversando isso hoje com uma amiga que eu tomei um café no fim da tarde, assim, quanto a oferta é grande hoje, até para os homens, né? Eu acho que a gente está num momento muito rico para nós homens sobre masculinidades, sobre paternidade, né? Olha o Aragá que nasceu, Sim, né? Depois do Silêncio dos Homens. Olha o que o Silêncio dos Homens fez com esse mundo da masculinidade, das masculinidades e das paternidades, das várias formas de expressão de sim, masculinidade e de paternidade. Então, cara, não é por falta de oferta, não é por falta de informação, talvez seja por falta de interesse que os homens não possam se conectar com isso. sim, Agora, eu acho que a gente tem um papel e uma função social muito grande aí. Nós que somos facilitadores e ativistas desse movimento, né? Como você mesmo colocou, um movimento que você vai fazer a partir do ano que vem com educação, com uma ONG, e nós estamos uhum, juntos nessa também, com paternidade, porque, com cara, paternidade. tem pessoas que não vão ter acesso a isso. Tem pessoas, talvez algumas pessoas não sabem, mas tem pessoas que não têm acesso à internet, que não vão conseguir ver essa live, que não Uhum, conseguem fazer um curso online, que não conseguem nem fazer um Enem online porque não tem celular, não tem internet. Então a gente pode também viabilizar esse tipo de coisa. É que nós estamos no estado de São Paulo, numa na bolha da megalópole, bolha, né? né? Então estamos numa bolha aqui. Agora tem um monte de gente que pode ser acessada. E a gente pode ter esses multiplicadores espalhados pelo Brasil. E isso Sim, também é uma forma de empatia. Que esse é o terceiro pilar da paternidade, que é a empatia. Se eu me coloco no lugar desses pais, eu olho para esses pais que às vezes não têm acesso e falo, cara, como eu queria estar nesse lugar desesperado e chegar alguém e me falar me alguma coisa. oferecer essa oportunidade, né? Exato. Então, assim, a gente pode fazer isso, né? Não estou dizendo que a gente tem que fazer, chega de obrigação, mas a gente pode fazer com leveza, com tranquilidade, dentro do que for possível para a gente, sem ser pesado, né? Sim. E eu acho que uma forma de fazer isso, por exemplo, naquele evento que eu facilitei uma roda de conversa com pais, que foi o da Rede Brasil Masculinidades,
Eu facilitei uma roda com 3 homens, 3 pais, o Leandro Ziotto, do For Daddy, que é um pai afetivo de uma criança, de uma criança. Eu facilitei com tava o Bruno, do Balaio de Pais, que é um homem negro periférico, e com o Leonardo Medeiros, que está na Jornada Literária, que é um pai, que ele é um homem trans e pai de um homem trans, de uma mulher trans. O Léo é E fantástico. exato. Então, por exemplo, eu acho que também dentro dessa empatia é a gente dar voz, né, do nosso lugar de privilégio, a gente dar voz para essas vozes que são silenciadas por esse sistema de poder e de dominância que o patriarcado impõe sobre toda a sociedade. Então, a hora que você traz esses caras para uma roda de conversa e expõe isso numa live para a nossa audiência, para a audiência deles e para outros públicos, cara, a gente está conseguindo, né, fazer com que as pessoas se coloquem no lugar deles e entendam as dificuldades deles e passem a olhar de um outro ângulo, né, com uma outra lente. Eu gosto de usar a lente, o termo lente, né, porque a minha lente, ela é a lente dessa caixa aqui, né? A hora que eu converso com você e entendo a sua história, eu crio empatia com você e pego a sua lente emprestada e ponho na minha lente aqui, nos meus olhos. E aí eu passo a ver o mundo, eu posso ver o meu mundo através de uma outra lente. De um homem trans, de um homem negro, periférico, de um homem, de um pai afetivo, de um pai divorciado e tudo mais. E aí eu, cara, como eu não pensei nisso? Olha a dificuldade de acesso, por exemplo. Olha as dificuldades pelas quais ele passa. Então, poxa, as minhas dificuldades da humanidade, né? Elas são minhas. E a gente tende a generalizar muitas vezes, né? É isso aí. E essa empatia também passa pela empatia com a companheira, com o companheiro, com quem você estiver junto ali, né? Inclusive Na... com os filhos, com as crianças. Porque Sim, se a gente não tivesse empatia e se colocar no lugar de quem está junto, é que nem você falou do ir para o barco discutir paternidade ou falar, não, estou indo para um grupo de homens. Mas você precisa checar se isso tá ok, né? sim. Se isso não vai ficar pesado. Então, temos que ter, podemos fazer esses acordos e ter esse equilíbrio, porque senão a coisa fica complexa. E aí a gente vai para a comunicação, né, que é o último pilar. Porque se você não se comunicar, se a gente ficar presumindo, se a gente ficar achando, se a gente ficar inferindo e projetando no outro aquilo que está na gente, você não está sendo empático, você não está comunicando e você está achando que está tudo ok. Só que não está. Exato. Uma pergunta pode fazer toda a diferença, ao invés de fazer uma colocação, um posicionamento. Então, eu acho que as perguntas são chaves para tudo que a gente pode fazer Sim. nesse mundo da paternidade, né? Perguntas E abertas, né? A gente muitas vezes tende a se limitar a perguntas sim e não, perguntas fechadas. sim, E o sim e não limita, né? Limita muitas vezes a cortar, tá tudo bem, né? Olha a diferença de eu começar uma conversa com você, ou de homem para homem, falando, e aí, Flávio, tá tudo bem? Qual que é eu a vou falar sim, inclinação? Você vai falar sim, a né? Ou não. inclinação fala sim ou não, e acabou. Ah, não. Se você ainda fala não, se você tiver coragem de falar não, eu ainda posso explorar e falar, poxa, o que está acontecendo? Mas a diferença é começar a pergunta falando, e aí, Flávio, como você está? Pronto, eu estendi o tapete para você falar o que está passando na sua vida, né? Então, ou seja, é uma forma que tem tudo a ver com a comunicação. Sim, e abre E, espaço para reflexão, né? Uma pergunta como essa aberta. Se você perguntar para mim como você está, pode ser que eu nem tenha pensado nisso, sim, de como nossa, eu peraí, me estou. dá um tempo, né? Me dá um tempo para eu pensar como eu estou. E, cara, eu falei, não. E muitas vezes nós homens, né? Eu vejo que assim nesse mundo da masculinidade tem muito isso. Se você perguntar como eu estou, talvez eu vá responder com algumas coisas que não é como eu estou me sentindo, é o que eu estou Exato. pensando. E aí eu vou pro cabeção e o cabeção é a mente, e a mente mente ou vai se defender e eu não vou falar, cara, eu tô triste, eu tô chateado, eu Tô tô com deprimido. medo. Tô preocupado, sei lá, preocupação é mental, mas assim, tô com medo, eu tô, Sim, sei lá, nervoso, tô tô com raiva. triste.
E, O Guilherme Valadares, ele fala que ele sempre pergunta 2 vezes como uma pessoa está. A primeira pergunta é como você está? Porque a nossa tendência natural é dizer, ah, tá tudo bem. Aí a segunda pergunta é como você está de verdade? Aí a pessoa para e pergunta, e aí pensa, poxa, agora eu não posso mentir, porque ele me pediu de verdade. É muito legal essa sacada. que legal. Mas E aí, pode falar. a comunicação é uma chave, cara. Eu acho que assim, em qualquer tipo de relacionamento, né, a comunicação é uma chave. E de novo, voltando para o alto, né, como é que está essa comunicação comigo? Como é que eu estou me comunicando comigo? Como é que eu estou me percebendo? Se as minhas necessidades estão atendidas ou não? Se eu sei como eu estou me sentindo, se eu sei se eu estou sendo verdadeiro comigo, né? Porque às vezes eu falo, pô, eu tô te falando a verdade, só que não é verdade, cara. Muitas vezes não é verdade. Eu estou fazendo um exercício já há algum tempo, bem intenso comigo, e é desafiador, de ser verdadeiro, sabe? De ser verdadeiro comigo. Tá? E isso, às vezes, eu ainda estou exercitando muito, porque às vezes eu endureço. Eu sou enérgico demais quando alguém se coloca, e aí eu sou verdadeiro comigo com aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Então eu estou exercitando a forma, não é o conteúdo, não é o que eu falo, é o como eu falo. Exato. Então, assim, isso é chave também, porque às vezes eu posso falar a coisa certa do jeito errado. Entendeu? E aí, cara, não tem aquilo depois que chegou no outro com aquela energia. Então a gente tem que praticar a gentileza, a gente tem que praticar, às vezes, a leveza. E se eu não sou leve comigo, eu não vou conseguir ser leve com o outro. Então passa de novo por um processo de quanta dor tem dentro de mim e que eu ainda não consegui nem compreender que dor é essa. Sim. E enquanto eu não olhar para essa dor e eu não identificar e souber como eu vou lidar com isso, eu vou projetar e vou jogar aquilo para fora, eu vou vomitar no outro, eu vou gritar, eu vou explodir, eu vou virar um dragão, entendeu? Eu vou soltar fogo pelas ventas. Eu tenho uma dica para Com a você. companheira, com todo mundo, né? Eu tenho uma dica para você nessa questão, né? Para você e para todo mundo que está nos assistindo aqui, que vai nos assistir. Esse quarto pilar, que é muito importante, da comunicação, e uma vez que nós somos seres sociais, né? Uma das inteligências é a inteligência social, a inteligência interpessoal, ou seja, a gente existe no mundo a partir do momento que estamos no coletivo. Uma estratégia, ou seja, uma forma da gente se comunicar mais efetivamente, que eu tenho aprendido e tentado praticar, é através da comunicação não violenta. E aí a comunicação violenta nos remete aos outros pilares, que é o amor, a empatia e o conhecimento. Então você conhecer essa nova estratégia, você ter a autocompaixão, né? O amor próprio e o amor para com o outro, para poder se conectar com no sentimento que você se encontra. E a empatia para poder se colocar no lugar do outro e poder considerar a situação, o sentimento do outro na hora de falar, na hora de expressar, faz com que a pessoa se conecte com você e fale, nossa, putz, eu preciso ouvir essa pessoa. Ou, não, olha, o pedido que ele está fazendo é um pedido justo, é um pedido verdadeiro, é um pedido real. E aí, lógico, se você faz um pedido, você está disposto a ouvir um sim, eu posso atendê-lo, ou um não, eu não posso atendê-lo. E aí pode virar raiva, só que a raiva não é em relação ao Flávio, né? Se eu faço um pedido para você e você não pode atender, eu não fico com raiva do Flávio. Eu fico com raiva de como eu me senti em relação à sua negativa. E aí é um processo contínuo, né? Um processo contínuo. É fantástico. A comunicação não violenta, para quem não conhece, para quem não pratica, e para quem conhece e não pratica, né? É um caminho, cara. Porque e tem muito a ver com conexão. Né? Sim. Comunicação não violenta tem a ver com conexão. E eu só consigo me conectar com o outro se eu estiver conectado comigo. Aqui agora. E para estar conectado comigo, eu tenho que estar presente. Então, assim,
exercitar o estado de presença, né? Meditar. Você viu quanto a gente está praticando. Eu queria até te agradecer lá no nosso outro, nas nossas aventuras e desventuras literárias, lá nos Homens Cronicamente Viáveis, né? A parceria que você fez com o Edgar, de você trazer as vivências, tá sendo fantástica, porque quando eu estou em estado de presença, eu estou conectado. E se eu estou conectado, eu vou conseguir me conectar. Eu tenho a possibilidade de me conectar com o meu interlocutor, com o meio, com o ambiente, com a natureza. Se eu não tiver presente, se eu não tiver conectado, cara, eu não me conecto com nada. Eu Sim. posso achar que eu tô numa live com milhões de pessoas, se eu não tiver presente, acabou, entendeu? Então, exercitar esse estado de presença, né? Porque para mim, pelo menos para mim, meditação é a arte de estar presente. É. Eu ouvi essa definição uma vez, assim, porque meditar não é sentar em lótus, ou ir para o Tibete, ou ir para a Índia, ou virar um guru, não é Não, isso, não entendeu? precisa A disso. pessoa acha que tem que ser um monte. Não, cara. Se você estiver vivendo esse aqui agora, nós estamos aqui no estado meditativo. Eu estou Sim. aqui no estado meditativo. Posso meditar, tem meditação ativa. Você trouxe uma meditação ativa, né? Então, assim, cara, você tem várias formas de meditar. Nós ocidentais temos uma dificuldade tremenda de meditar como os orientais, né? Os Sim, orientais já exato. está no DNA deles, nós não, Ele cara. acorda Nós meditando. A funcionamos de gente outro jeito. precisa ter a intenção, né? Exato, e trazer essa presença, né? E aí se conectar para poder exercitar a comunicação. Porque se eu não estiver conectado, eu não consigo me comunicar nem comigo mesmo. E aí como é que eu vou me comunicar com o outro, né? É isso aí. E vamos lá para o nosso tema, 2021, né? Cara, que ano será esse, né? Tem ideia. Eu esperei tanta coisa para 2020, cara, que depois, agora, assim, sabe o que eu estou esperando de 2021? Nada. Tudo. Porque se eu esperar tudo, cara, sabe? Eu espero tudo, bicho. Porque eu pensei nisso, eu ia te pegar, eu sabia que você ia responder. Não estou esperando nada, eu também pensei nisso. Mas, cara, eu estou esperando tudo de 2021. E tudo pode ser o que vier, cara, sabe? Sim, é uma boa E é como eu resposta. falei, 2021 vai ser o jogo, esse ano foi o treino. Esse ano a gente foi pego de surpresa, assim, todo mundo, né? Ninguém estava preparado, né? Ninguém se preparou para isso. Eu, Agora, o ano que vem vai ser, assim, você já teve a possibilidade de se reestruturar. Eu gostei muito do que o Léo trouxe, né, na terça-feira agora, né? Porque o pessoal fica pondo a culpa no ano, né? Ah, porque 2020, porque 2020, porque 2020. Cara, o ano, adorei a frase dele, eu vou tatuar isso. O ano não tem culpa de nada. sim. Então esquece o ano. Esquece o Não é ano. o É o ano. que Não você foi fez com esse ano. 2020. Não é o que fizeram com você, é o que você fez com o que fizeram de você. O que que Eu, você fez? Né? eu Então, entreguei uma agenda hoje para uma. Aliás, entreguei algumas agendas hoje, mas eu queria falar uma outra coisa. Ontem eu fiz a última roda do Hora H, né? E a gente falou sobre 2020. Né? Então, ao invés de falar do futuro, a gente falou do que passou, do que está passando, e etc e tal. Inclusive, o Flávio acabou de entrar aqui, ó. O Flávio Chantrelier é o Flávio. O Flávio é o Flávio, Eduardo. meu xará. Meu Seu xará. xará. E ontem, na roda de conversa, o Flávio estava lá, eu convidei o Nanã. Lembra do Nanã, que fez a primeira parte musical da Jornada Solar? Show, show. E, cara, que demais. Nossa, foi uma música. Ele toca uma música meditativa, porque ele toca com uma banda Cosmic Band, @Cosmic Band, muito legal. E aí eu falei o seguinte: falei, olha, 2020 foi um ano que nos levou para dentro do casulo. Né? Todo mundo foi obrigado a se isolar, a entrar para dentro das suas casas, ficar lá. E aí a gente teve a opção: ou a gente saía uma mariposa, sem cor, acinzentada, que só voa de noite, ou a gente pôde colorir nossas asas e nos transformarmos em borboletas. Sim. Qual escolha que nós fizemos? Aí o Nanan fez, ó, independente de ser mariposa ou borboleta, vai voar. Então é isso, é o que você falou. O ano não teve culpa de nada. O ano te deu duas opções. Ou você se transformava em borboleta ou em mariposa. Eu e todos os homens do Hora H de ontem olhamos para trás e a gente tem um monte de borboleta ali no Hora H. Porque só acontece... Assim, claro,
tem alguns parênteses, né? Muitas pessoas sofrendo, muita, né, a doença se espalhando, etc e tal. Mas Noves fora, cara, tudo que eu conquistei foi muito por conta desse estar em casa, desse estar em outro ambiente, de estar trabalhando com, né, comigo mesmo, né, dentro do meu casulo, com a minha família, olhando para os meus valores, aquilo que eu quero. E isso, para mim, assim, potencializou, né, abriu um horizonte que talvez num ano tido como normal não teria potencializado. É. Para nós homens, eu refleti, eu pensei assim, eu considerei uma coisa muito, não sei, vamos ver o que você acha disso, mas os homens são para fora, né, cara? Uhum. Nós somos para fora, né? Até o homem é o que busca, né? Nas 5 leis biológicas a gente fala do ninho expandido, né? Tem o feminino é o ninho arcaico e o masculino é o ninho expandido. Então, assim, nós somos Uhum. para fora. Até fisiologicamente, o homem é para Sim, fora e a mulher é para dentro, né? E, cara, eu acho que foi um grande interessante. desafio para os homens ficar nesse casulo, porque acho que essa constrição que nós passamos esse ano, eu sofri assim, sofri enquanto eu estava resistindo, né? Depois eu Uhum. aceitei e depois eu falei, cara, agora eu vou fazer o meu movimento com responsabilidade, com segurança, mas eu vou começar a sair, porque Viveu a jornada do herói. eu precisava ir para fora também. Eu continuo indo para fora, cada vez mais para fora, mas esse movimento de ficar para dentro, e eu estava num movimento de recolhimento muito grande por um processo que eu venho passando desde o ano Sim. passado e estou passando ainda, né? Mas assim, como foi bom ficar para dentro, cara, e como eu converso com homens que se transformaram nesse movimento de ficar para dentro, de ficar na Uhum. caverna um pouco, sabe? Sim. De não ter que ir à caça. Eu sei que foi dramático para algumas pessoas, para mim também foi, sabe? De imaginar uma série de coisas que poderiam acontecer. Só que, assim, eram imaginações, eram fantasias, eram coisas que poderiam acontecer e que, na verdade, não aconteceram ainda, pelo menos. Hum. Né? Então, eu acho que se a gente puder lidar com a realidade, e aí volto de novo para o estado de presença, se a gente puder falar assim, cara, eu vou lidar com o que está acontecendo, e não com o que eu imagino que pode acontecer. Porque o Sim. que eu imagino que pode acontecer não necessariamente vai acontecer. É uma Se imaginação, acontecer, exato. se acontecer e quando acontecer, aí eu vou lidar com aquilo. Mas enquanto não acontecer, eu vou lidar com o que está acontecendo, com o que é. E o que é o que é. O que vai ser, o que pode ser é outra história. E quando acontecer, a gente vai. Então, essa coisa do homem ficar para dentro, eu acho que isso ajudou muito os pais, né, a lidar com essa coisa do cuidado também, de ter que lidar com as tarefas domésticas, com os filhos, com a companheira, com o companheiro, com quem ele lida em casa, com a família. Né? Eu estou morando com a minha mãe nesse momento, então, assim, eu estou cuidando da minha mãe tem problemas de saúde, então, assim, foi um movimento de cuidado também, de cuidar dela, mas também lembrar que eu precisava cuidar de mim. E hoje Uhum. eu estou equilibrando isso, né? Porque eu sou um cara muito cuidador, então às vezes eu quero cuidar mais do outro do que cuidar de mim. E essa Hum. troca, esse equilíbrio, esse ajuste, esse tuning é muito importante Sim. para estar de uma maneira saudável. Então eu acho que essa coisa do casulo que vocês falaram, realmente, 2020 acho que foi o casulo, e por isso que tem o tudo aí em 2021. Sim, o E céu é o limite. é, e, e essa união entre os homens, eu não sei, aí não sei se a gente vive muito numa bolha, né? Mas eu vejo uma união. Quantos grupos se formaram? Quantos grupos, né, a gente está Nossa. coordenando e liderando e não Explodiu. liderando, mas participando. Eu tenho participado de grupos e tem hora que eu chego até anonimamente nos grupos assim para só curtir mesmo, sabe? Para escutar, para estar ali participando. Porque, e não só grupos de homens, grupos mistos, porque eu tinha, ainda tenho um pouco de trava com essa questão online. Eu Do sou muito face to sinestésico, né? face. Então, da coisa do corpo ali, né, cara? E aí, falei, não, eu não vou para online. Mas quanta gente maravilhosa eu conheci que está do outro lado do oceano, que está a milhares de quilômetros de distância, centenas de quilômetros de distância, e vai voltar. E aí, novas amizades, e quando a gente se encontra, o valor que pelo menos, o valor Nossa. que eu estou dando, para quando eu vou tomar um café, para quando eu vou fazer um passeio no parque, para quando eu vou almoçar, jantar, sei lá, tomar uma água com gás com alguém, como eu valorizo esse momento, né? Coisa que para mim tinha sido banalizado, eu fazia O piloto automático. automaticamente. Então, É.
Eu acho que esse valor, e aí traz de novo para o estado de presença, de poder estar conectado, né? Então, o pai presente para 2021, eu acho que é esse presente que ele pode se dar de presente, de estar presente e ser presente, né? E Em dar de 2020. presente para si e para o seu ou para sua filha, né? Acho que é uma palavra, esse presente, né? O presente tem muita simbologia, né? Tanto na palavra quanto né, no símbolo que você dá para o outro. É um presente porque você está presente, você está curtindo aquele momento, né? O que você faz quando você ganha um presente? Nossa, você esquece de tudo e você quer abrir, né? Você quer ali na hora, ali abrir o... Eu vejo, né? A gente faz aqui em casa, a gente faz o advento, né? As 4 velas dos 4 anjos, né? Dentro da antroposofia. E todos os dias a gente faz o calendário do advento, então todos os dias o anjinho do Natal, né? A gente tem toda a simbologia, o anjinho do Natal traz alguma coisa para o Samuel, né? Para nossa casa, tal. Legal. E geralmente são coisas assim que a gente já tem em casa, né? A árvore de Natal ela vai chegando aos poucos. Cara, eu vejo a felicidade que isso desperta nele, né? Como ele fica, nossa, o anjinho do Natal trouxe a vela, trouxe as bolas de Natal, trouxe a luzinha de Natal, sabe? Coisas muitas vezes banais, mas eu vejo como eu aprendo com esse processo. E era uma época que, não sei, né? Depois de um tempo para mim ficou muito nostálgica, assim. Eu já nem curtia tanto, gostava, tal, mas aquele negócio de família. Mas de repente, com uma criança em casa, né? A Júlia já tá mais velha, já tem outra relação com essa época, mas cara, para o Samuel é um negócio vivo. E aquilo que a gente falou no início da criança interior, eu tô vivendo, eu tô deixando a minha criança viver com ele, cara. Então, quando ele vem e fala, papai, nossa, chegou uma rena, chegou não sei o quê. Eu falei, filho, que legal, não sei o quê. E eu curto isso. E é legal porque ele vê eu curtindo, então isso reforça nele a fantasia, reforça, né, esse espírito, né, de magia, de mágica. E O encantamento, né? o Esse encantamento. encantamento, né? Isso, então é muito legal. Olha o Franklin chegando aqui. Quem mais? Cara, tá. Alguém tá falando aqui, ó. Olha, o pessoal tá falando aqui. A gente se empolgou hoje. Ó, mas E não respondemos nada, eu não vi nada aí no chat, O cara. Gilson Maia aqui, um grande amigo, viver um momento. A gente tá falando da meditação. Viver o Ah, momento tá. plenamente do mindfulness. Quem falou isso é o Kabat-Zinn. A Shaula É, Cunha, que trabalha comigo, falou: o caminho é sempre para dentro, né? Que a gente estava falando, né? Do homem ser o que, né? Que explorador, que vai para fora, mas no fundo é isso, né? O grande caminho do homem, o caminho mais árduo do homem é fazer o caminho para dentro. sim. E Quem chegar no mais? coração, né? Sair Chegar da no cabeça e coração. chegar no coração, né? É, Aqueles centímetros que são tão longos, né? Que parecem parecem anos-luz. milhas, quilômetros. Cara, E, mas e acho que dentro de 2021, o que eu espero, cara, eu pelo menos aqui da minha parte, da minha paternidade, a consciência que eu tomei, né? E para mim a grande lição do ano, né? Eu tenho o meu P de provedor é muito pesado. aham, Tem um peso muito grande na minha jornada masculina. E aí aqueles 12 minutos para mim foi uma das maiores lições do ano. Então, assim, para 2021, acho que ter consciência disso e perceber que a simplicidade dos momentos e a qualidade deles é muito maior do que a gente ficar, nossa, vou fazer uma viagem, vou gastar rios de dinheiro, vou planejar e vai ser o máximo. E, cara, não precisa disso, né? Não precisa disso. sim. Tem algumas pessoas que às vezes me perguntam lá, às vezes eu tô lá no grupo do Thiago Có, dos homens, do grupo Paterno Online,
E, cara, às vezes veio um cara lá um dia. Ah, eu tô pensando em fazer uma viagem, mas quero saber para onde, que lugar que vocês indicam. Quase que eu falei, amigo, cara, põe uma banheira cheia de água, põe um balde cheio de água no quintal da sua casa, ou usa a mangueira e, meu, se entrega. Não precisa gastar R$ 1. Porque a depender né, do zero aos, sei lá, 9 anos, cara, a criança se diverte com É. tudo quanto é lugar. O Samuel brinca que às vezes ele quer brincar de hotel, ele quer dormir no hotel. E sabe onde que é o hotel? Ah, É no meu quarto. Ele quer dormir junto comigo e com a Laís. Isso pra ele é ah, o hotel. É dormir fora do quarto dele. saiu do quarto é hotel, aí Saiu do tá. quarto é É uma hotel. novidade, né? Uma viagem para ele já. Cara, um dia eu tenho uma barraca aqui que a gente fez uma vez um acampamento dentro da escola dele. A gente montou no quintal, fez a barraca no quintal, dormi com ele na barraca. Cara, foi tipo 3 semanas de história. Não, a gente dormiu na barraca. Então, assim, cara, é simplicidade, cara. É se dedicar para o momento presente. É um É, grande. É como eu quero ser, como eu quero sim, que 2021 seja. O que você pois é. está querendo falar? Não, então, eu estava refletindo aqui sobre que nós somos pais, né, cara? E os nossos filhos, daqui a pouco, talvez eles sejam pais também, né? Eu tenho um grande amigo, estava com ele hoje também, que ele perdeu o pai semana passada, o pai dele faleceu. E foi um processo tão maravilhoso, ele é do Guerreiros também, né? E, cara, o relato que ele fez, lá no Guerreiros a gente tem uma fala, né? Sou teu pai, sou teu filho, sou teu irmão. E ele conseguiu, sabe, nesse momento da passagem do pai dele, olhar para essa posição, né? Se colocando sim como filho sempre, mas de poder ter essa empatia com aquele momento do pai dele, né? E como ele também se colocou no lugar, ele estava cuidando do pai, né? Então, assim, os nossos filhos, daqui a pouco eles vão estar grandes. A minha filha já está, né? Eu falo que tecnicamente eu podia ser avô, ainda não é o caso, mas daqui a pouco você pode ser avô, né? E essa é Uhum. aquela história, né? De que a gente só aprende a ser filho quando a gente é pai, só aprende a ser pai quando a gente é avô, né? Então, quando vai chegando essa maturidade, quando vai chegando essa, essa experiência mesmo de vida, a gente pode olhar um pouco para esse movimento do pai. E tem uma fala muito forte do Jacques, lá do Guerreiros, que ele fala sobre o pai geracional. Porque a gente não precisa ser pai só biológico, a gente pode ser pai de muitas coisas, de muitas pessoas, de várias gerações. Inclusive Uhum. quem não é pai biológico, porque eu sei que talvez tenham homens aqui que escutem e falam, pô, eu nunca vou ser pai. Às vezes o cara não tem como ser pai biológico, ou o Sim. cara não quer adotar uma criança, mas ele pode ser pai. Ele pode ser um pai geracional, ele pode ser um pai que vai exercer essa Afetivo. paternidade, isso, com tudo que tiver ali. Estar na posição de pai, e não aquele pai, como você colocou, protetor, provedor, aqueles pés que a gente sabe que às vezes Sim. são Procriador. pesados, mas ele ser um pai no sentido dele poder se sentir pai naquele momento, né? Então, eu acho que para 2021 vai ser uma grande revolução da paternidade. Eu quero estar participando disso. Inclusive, quero trazer uma novidade aqui. Não vou dar spoiler, não vou contar nada, mas para o ano que vem a Escola de Pai vai passar por uma revolução e teremos novidades aí para 2021. Não sei, vai ser no primeiro trimestre ainda, nem vou prometer para janeiro, mas até março sai alguma coisa nova aí e vamos ter novidades que passam não só pelo conhecimento, mas também por isso que a gente colocou, da empatia, da comunicação e do amor. Tem muito a ver com o Legal. amor, o que vem de novidade da Escola de Pai para o ano que vem. Muito bom. Ó, puxando aqui um pouco dos comentários do pessoal, a Marisa Gonçalves, perguntou o que vocês gostariam de repetir ou abolir do comportamento dos nossos pais, né? Dos seus pais. Com ou na relação com os nossos filhos. Uau! E aí, você tem algo em mente aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu gostaria de Peraí, que abolir. estão me ligando ali. Essa pergunta da Marida, não Marisa. faz pergunta difícil, pô. Ela fica fazendo Caramba! pergunta difícil. Sexta-feira à noite, meu. Eu tô encerrando o expediente, ela quer que eu abra outro expediente.
Essa pergunta dá um seminário, só essa pergunta. Haja lei biológica para ela, hein? Ai, a Roberto falando que a cereja do bolo tá na live. Ah, cara, assim, o que eu aboliria do meu pai? Cara, deixa eu ver. Deixa eu falar primeiro o que eu repetiria. O que eu repetiria do meu pai, acho que era o amor que o meu pai teve. E que eu só fui descobrir agora, com quase 50 anos de idade, que eu fui descobrir o quanto meu pai tinha amor por mim, pela vida, pelos filhos, né? Porque eu vivi uma história desconectada do meu pai biológico, né? Uhum. E, mas o que eu aboliria dele Deixa eu repetir, deixa eu falar então do que eu repetiria. Acho que aí você tem que é ganhar legal, tempo aí para dá um tempo para pensar. eu respirar aqui também. Acho que o que eu repetiria do meu pai é o cuidado. Meu pai é um pai, foi um pai, é um pai cuidador, sempre preocupado, presente nesse aspecto. Sempre foi muito companheiro, muito, sempre quis andar junto, sabe? De acompanhar mesmo. Estava comigo nas minhas grandes vitórias, grandes conquistas, quando eu entrei na faculdade, quando eu passei no vestibular, quando eu estava presente quando eu casei, obviamente, né? Quando meu filho nasceu, nas minhas trocas de empresas, ele sempre estava presente, sempre tinha uma palavra para me apoiar, para me confortar. Então, acho que isso eu quero repetir, é um legado que ele deixou em mim, assim, de estar, de estar cuidando, né? De uma forma eu sempre me senti cuidado. E aí eu já vou emendar aqui, que já veio aqui na cabeça. O que talvez eu aboliria é uma questão que a gente pode conversar, que eu não sei se é consciente, né? Porque meu pai ele tem depressão bipolar, né? Então ele tem uma questão psicossocial, né? Psicológica. E aí ele tinha isso eu tomei consciência recentemente, mas ele tinha uma ausência afetiva. É engraçado isso, né? Uma contraposição. Porque em Sim, alguns períodos da vida ele estava em crise, né? Em crise de depressão bipolar. E nesses períodos ele estava ausente emocionalmente, porque ele estava ausente até para ele. Mas eu percebi esse ano, durante alguns trabalhos terapêuticos, o quanto que isso mexeu comigo. Né? sim, Só que, por um lado, eu percebo, né, hoje, né, eu tenho a consciência que não era consciente. Ele não fez isso porque ele queria, né? Era uma questão patológica. Mas então o que desperta em mim é uma necessidade de estar presente emocionalmente, né? Estar legal. aberto emocionalmente, né? Saber ser um conforto para alegria ou para tristeza para o Samuel. Legal. Pensou? É, E aí? cara, eu tava aqui. Talvez eu vá filosofar um pouco, mas eu gosto disso. E o que eu aboliria do meu pai seria a busca. Porque o meu pai, ele, pelo menos é como eu o vejo, ele sempre buscou. E ele buscava muitas coisas fora, sabe? Nas mulheres, em outros lugares. E ele buscava talvez o pai dele, porque ele também não teve o pai biológico dele presente, né? E eu vejo que essa coisa de buscar, cara, de ficar procurando alguma coisa, parece que a gente procura. Você já teve aquela sensação de procurar um negócio e não encontrar? E aí quando Sim. você para de procurar, o negócio está na tua cara, e você, pô, mas estava aqui, eu não vi. Né? Então, assim, eu ouvi isso de uma grande amiga, uma terapeuta, que foi minha terapeuta querida, ela falou, eu cansei de ser buscadora. Ela falou, cansei. Esse negócio de ser buscadora, cansei. Agora eu quero ser encontradora. Então eu aboliria essa busca para trazer no lugar da busca o encontro. Eu quero encontrar, eu não quero buscar mais nada, eu quero ficar procurando. E eu já Legal. encontrei. Eu sei que o meu pai está aqui dentro. E se ele tivesse encontrado o pai dele dentro dele, não sei se ele encontrou ou não, né? Mas assim, o que eu sinto é que ele buscava muito. Ele era sedento pela vida, né? E pelas coisas da vida. E eu também tenho essa sede de vida. Eu não estou dizendo que eu tenho que me acomodar e me satisfazer com o que eu já tenho, né? Existe uma diferença muito grande entre
você querer muito alguma coisa, entre a ganância e a ambição. Então, assim, eu posso querer, eu posso ser ambicioso sem ser ganancioso. E eu acho que cara, eu tô tão cansado de ficar querendo encontrar alguma coisa, de ficar buscando, eu quero agora encontrar. E aos poucos eu estou encontrando algumas coisas, Que legal. dentro e fora de mim. Então, sei lá se eu filosofei demais, se alguém conseguiu entender alguma coisa, se a Marisa ficou satisfeita com a resposta, mas para mim é isso. Meu pai está aqui, cara. Eu sou meu pai. Eu tenho meu pai aqui dentro. Então hoje eu estou num processo muito de olhar o quanto eu sou meu pai. E mesmo não tendo convivido com ele, a minha irmã, né, que a minha irmã é filha só do meu pai, de um outro relacionamento que ele teve depois, ela fala que, e assim, tava até uma tia dela aqui, a tia Mari também, a tia Meirinha, que é lá de Maceió, e assim, meu pai conviveu muito com eles. Quando eu cheguei lá o ano passado, um ano atrás eu estava lá, né? Passei o Réveillon lá em Maceió, passei meu aniversário, semana que vem é meu aniversário, passei o meu aniversário lá, na mesma casa que meu pai passava o aniversário todos os anos. O pessoal olhava e ficava louco, porque eu tenho o mesmo tom de voz dele, eu tenho a mesma altura dele, eu gesticulo igual ele, conto piada igual ele, e eu nem convivi com ele. Assim, eu sou meu pai. Eu não preciso ficar buscando mais meu pai, eu já sou meu pai. Que barato. E é esse pai que eu quero ser em 2021, sabe? Esse pai que eu já sou. Não o pai que eu quero ser, eu já sou esse pai. Muito bom. Um dos segredos que os homens carregam, né, do livro Sob a Sombra de Saturno, é o que os homens têm sede de paz dos seus pais e dos seus pais tribais. Então essa sede de buscar o pai é essa sede dessa referência masculina. Né? E o Gilson fez um ponto aqui muito bom. Aprendi a ser pai com a minha mãe. Então a figura masculina estava na feminina. E aí? Como falamos com pais que não têm pais como referências? E aí, isso eu posso falar muito bem. Isso eu posso falar. Mas deixa eu só falar uma coisa. Falta 1 minuto e meio para dar 1 hora. A gente vai dar bônus hoje? Vamos passar de 1 hora? Porque agora parece que o Instagram não está limitando, mas não, né? Não está dando aquela derrubada. Vamos indo aí. Vamos concluir esse raciocínio. Quando cair para menos de 3 pessoas, porque aí eu, você e a Laís, aí a gente para. Vamos mais essa conclusão dessa pergunta do Gilson, que é interessante, e aí a gente conclui. A gente encerra. Cara, então, eu tenho uma coisa para falar sobre isso, tá? E é uma coisa que eu até venho conversando com outros homens, nos grupos que eu participo, no Guerreiros também. E uma coisa que eu percebi até em mim como pai, por não ter tido a referência masculina do meu pai, por não ter tido o pai presente. Às vezes, alguns homens... Só uma pergunta para esclarecer. Você não teve o seu pai presente e a sua figura masculina acabou repousando sobre a feminina. É esse caso que o Gilson trouxe. Sim, sim. Minha mãe, ela exerceu muito o papel de pai. Eu tinha a referência do meu avô, mas o meu avô... Minha mãe era a mãe caçula do segundo relacionamento do meu avô. Meu avô já... Sabe, quando eu tinha 10 anos, meu avô já tinha quase 80 anos de idade. Então... Tá muito distante. E aí, quando eu me tornei pai, a referência que eu tinha desse papel de pai era da minha mãe. Né? E eu vejo que alguns homens querem cuidar dos filhos, né? Como a mulher cuida. Isso é uma coisa que a gente fala muito nos grupos de paternidade. E o homem cuida diferente. O homem ele tem uma forma diferente de fazer isso. Então, mãe cuida como mãe e pai cuida como pai. Sim. Tá? Então, com relação ao cuidado, com relação a não ter alguém... Por isso que é importante, eu acho que seja importante aprender com vários tipos, tem várias formas de exercer a paternidade, as paternidades. Então tem filhos que foram criados sem pai, como eu. E tem filhos que foram criados por pais extremamente amorosos e outros por pais extremamente violentos. Né? Então, eu acho que não existe uma receita de bolo e não existe uma fórmula mágica para aprender isso. Cada um vai encontrar o seu caminho e a sua forma de cuidar. Mas é muito importante separar, porque às vezes a gente alguns homens tentam imitar os cuidados com os filhos com a forma como a mulher cuida, como a mãe cuida. E isso pode não ser tão bom assim.